Bom dia, pessoal. Então, vou gravar novamente aqui esse vídeo, porque eu compartilhei a guia com vocês, então vocês ficaram vendo só a guia e não viram a interação que eu estava fazendo aqui no MySQL Workbench. Eu vou gravar novamente aqui, mas o outro vídeo vai ficar um pouquinho mais detalhado. Aqui é só para vocês verem o passo a passo. Então, deixa eu abrir aqui. Então, essa daqui é a tela inicial do MySQL Workbench. Na hora que vocês abrirem, depois de instalar o MySQL Workbench, vocês vão visualizar essa tela. Então, antes disso, a gente precisa iniciar o XAMPP. Então, o XAMPP aqui é a ferramenta que nós vamos utilizar para acessar esses serviços aqui. O Apache, que é um servidor, o MySQL, que é um servidor de banco de dados, o Tomcat. Então, depois vocês vão conhecer um pouco nas outras disciplinas a utilização dessas ferramentas. Mas aqui a gente vai utilizar o banco de dados MySQL. Então, antes disso, antes de trabalhar com MySQL Workbench, que é a nossa ferramenta, eu preciso iniciar o MySQL. Então, eu vou aqui, clico em Startar. Quando ele inicia, ele vai executar aqui o MySQL sempre na porta 3306. Então, a porta é para estabelecer a comunicação, é uma característica do conteúdo lá da disciplina de redes. Então, acredito que vocês vão ver na disciplina ou então nas disciplinas que tratam de conteúdos de programação web. Então, com o serviço MySQL iniciado, eu posso posso fazer operações do meu MySQL Workbench. Então, aqui a gente vai criar uma nova conexão. Então, vou clicar aqui nesse MySQL Connection, ele vai abrir essa tela. Então, vou digitar aqui o nome da minha conexão aula teste 2021. Aqui tem o endereço, a gente pode deixar 127.0.0.1 ou pode colocar o localhost. A porta é a mesma que a gente viu lá na criação do XAMPP, 3306. O usuário vai ficar como root mesmo, a gente pode deixar como padrão, e a gente vai só testar essa conexão. Então, ele vai mostrar esse erro aqui no meu computador, no de vocês pode ser que não apareça. Então, ele não deve aparecer, porque tem um erro de incompatibilidade. Então, vou clicar aqui em continuar de qualquer maneira, e agora eu posso, a minha conexão foi feita com sucesso, né, o teste, então agora eu posso realizar a conexão, então clica aqui em OK. Então, feito isso, eu abro a minha conexão aula teste, e ele vai mostrar a tela inicial do MySQL Workbench. Então, como eu mostrei para vocês, a gente vai trabalhar com a criação dos scripts. Então, sempre para criar um script, eu venho aqui em arquivo, novo script, né, novo new query tab. Então, ele vai criar uma nova aba aqui para o meu script. Para salvar, eu salvo no Ctrl S, como eu tinha mencionado lá. Aqui no lado esquerdo, nós temos os bancos de dados, que eu já criei no meu MySQL, chamado de esquemas. Mais uma coisa que eu não tinha mencionado lá no vídeo, caso de algum problema na conexão, você pode clicar nesse símbolozinho aqui para reconectar, então ele vai tentar fazer a conexão, mas é muito difícil ter problema na conexão. Beleza, então feito isso, a gente vai partir para a criação da nossa tabela. Como eu mencionei, o primeiro passo é sempre criar o banco de dados. Então a gente vai utilizar o create database e o nome do banco que vai ser aula teste, como eu tinha feito lá no outro vídeo. Então, essa daqui é a sintaxe do SQL para a criação do banco de dados. Create database e o nome do banco. Então, eu seleciono e clico no raiozinho aqui para ele executar. No meu caso, ele vai dar um erro, porque a gente já criou no vídeo passado essa questão da aula teste. Depois disso, eu preciso selecionar o meu banco de dados. Então, se vocês olharem aqui do lado esquerdo, nenhum banco está selecionado. Como é que a gente sabe isso? A gente não tem esse banco aqui em negrito. Então, eu utilizo a palavra use e o nome do banco que eu quero selecionar, aula teste. Clico aqui no segundo tipo de raio, que tem o cursor, ele vai executar o meu banco, e agora o banco aula teste, ele já possui já está selecionado, né? A gente já vê ele aqui em negrito. Então, no vídeo passado, nós criamos uma tabela. Então, como é que a gente cria uma tabela? Create table e o nome da tabela. Deixa eu só visualizar o nome aqui para a gente fazer igual. Create table produtos. Então, produtos é o nome da minha tabela. Eu abro e fecho parênteses. E sempre lembrando que o final de cada instrução no SQL a gente precisa finalizar com ponto e vírgula. Então, agora vamos adicionar os atributos da minha tabela. Aqui está dando um erro porque a gente não adicionou nenhum atributo ainda. Vamos olhar lá
no nosso dicionário de dados. Esse aqui é o dicionário de dados que também está lá no Moodle. Então, na tabela de produtos, eu tenho o código do produto, a descrição, a marca, o preço e o tipo. Então, vamos criar o código do produto. Então, o código do produto, ele é um inteiro. E coloca aqui a vírgula para adicionar o próximo atributo. O próximo atributo é a descrição. A descrição, como a gente já mencionou, ele é um varchar. Eu vou colocar aqui um varchar com 50 posições. A marca também é um varchar, então a marca é um varchar com 30 posições. Então, isso quer dizer que a gente está separando 30 posições e 50 posições para armazenar a descrição e para armazenar a marca no meu banco de dados. O preço, a gente viu que ele é do tipo double, e o tipo, que ele também é um varchar. Vou colocar aqui um varchar com 30 posições. Beleza, feito isso, a gente criou todos os atributos e colocou os tipos desses atributos aqui. Lembrando que sempre quando a gente utilizar um atributo do tipo varchar, obrigatoriamente eu preciso dizer quanto de espaço eu vou reservar para esse atributo. Beleza, agora a gente vai criar aqui a chave primária, que foi o último passo que nós fizemos lá no nosso banco. Então, a chave primária é o primary key. Então, primary key, a chave primária quer dizer que é o código dessa tabela, no nosso caso aqui, o código do produto. Então, a chave primária, ela vai identificar os registros nessa tabela de forma única. Isso quer dizer que eu não posso ter dois produtos com o mesmo código. Então, o atributo código do produto, ele é único dentro dessa tabela. Então, não vai existir dois atributos com o código do produto igual. E aqui eu vou dizer qual é o meu atributo, que é o atributo-chave chamado de código do produto. Então, esse aqui foi a nossa finalização do vídeo anterior. Dessa forma, eu consigo criar a minha tabela. Só que tem uma coisa. Aqui, o código do produto precisa ser informado pela pessoa que vai inserir essa informação. Tem uma maneira de fazer com que isso seja automático. É quando a gente usa o auto-incremente. Então, o auto-incremente, ele quer dizer que o código do produto vai ser gerado automaticamente pelo SGBD MySQL Workbench. Então, o usuário que vai inserir essa informação aqui do código do produto, ele não vai precisar digitar o código do produto. Quando é que a gente sabe que isso aqui é utilizado? Depende do domínio da aplicação, da necessidade do nosso cliente. Se ele quiser digitar o código do produto, a gente tira aqui o autoincremente. Se ele quiser que seja gerado automaticamente, então a gente deixa aqui o autoincremente. Para finalizar essa tabela, vamos olhar aqui a nossa coluna de nulos, ver se esse atributo ele pode ficar nulo ou não. Então, o único que pode ficar nulo é a marca. Então, a marca ela pode ficar em branco, é um campo opcional. Então, vamos colocar aqui, o código do produto ele não pode ficar vazio, então a gente usa o not null. A descrição é um varchar, também não pode ficar vazio, a gente usa o not null. A marca ela pode ficar vazia, o preço não pode ficar vazio, a gente diz que ele não pode ficar vazio, not null. Nem o tipo não pode ficar vazio também, a gente também usa o not null. Beleza, então aqui a gente criou a nossa tabela, adicionando, né, essas questões da chave primária e do autoincremente aqui. Então, com isso a gente cria a nossa tabela de produtos, é só selecionar aqui e clicar. Ele vai dar um erro porque a gente já tem uma tabela de produtos que nós fizemos na outra aula, mas no de vocês não vai ter problema. Então, o próximo ponto, né, aqui é a gente criar a tabela de móveis. Então, vamos criar só a tabela de móveis aqui para a gente tirar aqui essas dúvidas. Create table móveis, abre e fecha parênteses, finalizo com ponto e vírgula aqui e vou colocar os atributos aqui de móveis. Então, eu tenho o código do móvel, que é um inteiro. No caso aqui, ele é uma chave primária. Então, ele é uma chave primária, então vai ser gerado automaticamente. Vamos colocar aqui. E vamos olhar se ele pode ficar vazio. Não pode ficar vazio. Então, ele também é not null. Vamos colocar o segundo atributo, que é a cor.
ele é um varchar, vou colocar aqui um varchar com 30 posições, ele também não pode ficar vazio. O material, ele é um varchar também de 30 posições e não pode ficar vazio. Então, aqui, vou dizer que a chave primária, primary key, da tabela móveis é o código do móvel. Vou colocar aqui em parênteses só para ficar o mesmo template. Beleza. Então, aqui é semelhante ao que nós fizemos na tabela de produtos. Só que o código do móvel, ele se relaciona com a tabela de produtos. Por quê? Porque um móvel, ele é um produto. Só que um móvel, ele tem características específicas de um móvel. Por exemplo, a cor e o material. Então, isso aqui é quando a gente falou de generalização ou especialização lá no conteúdo de modelo entidade de relacionamento, e depois a gente transformou isso numa tabela no modelo relacional. Então, o código do móvel, ele também, a tabela móveis, desculpa, a tabela móveis, como ela faz uma relação com a tabela de produtos, isso quer dizer que essa relação é através de uma chave estrangeira. Então, a gente precisa adicionar uma chave estrangeira na tabela de móveis. Então, como é que a gente faz isso? A gente usa o foreign key. Foreign key. Então, eu vou dizer aqui que o meu atributo código do produto, ele referencia a tabela de produtos. E na tabela de produtos, o atributo-chave é código do produto. Isso aqui é parecido com o que a gente já fez lá na... Deixa eu só deixar assim para ficar mais claro. Com o que a gente fazia lá na criação das tabelas. Quando eu criava a tabela, eu colocava aqui o meu atributo-chave estrangeira, referenciava uma tabela. Então, agora eu vou precisar criar um atributo chave estrangeira nessa tabela de móveis. Então, eu vou ter aqui um atributo código do produto, que é um inteiro e não pode ficar vazio. Então, esse atributo aqui, código do produto, é a chave estrangeira que vem lá da tabela de produtos. Então, esse atributo serve para fazer o relacionamento entre os produtos e os móveis. Beleza, vamos executar aqui para ver. Ah, porque eu não criei. Cadê? Produtos, código do produto. Ah, porque aqui, ó, eu digitei errado. Aqui ficou code produto. Acho que é isso. Vamos lá. Código produto. Vamos ver se dá certo agora. Ainda tá dando. Não pode criar aula teste móveis. Restrição de chave de foreign key incorreta. Só um segundo. Estranho. Foreign key, código do produto. Referências. Produtos, código do produto.
Então, pessoal, o erro está aqui, ó. Na hora que eu criei a tabela produtos na outra aula, eu coloquei code underline produto. Então, aqui está o code underline produto. Vamos ver agora se dá certo. Pronto, beleza. Então, deu certo, era essa restrição, esse nome do atributo aqui que tem que ficar correto como eu criei. Então, como é que eu visualizei? Eu cliquei lá no meu banco aula teste, fui na tabela de produtos, colunas e vi como os atributos estavam escritos. Então, como tem code underline produto, ele deu esse erro aqui na hora de criar a minha tabela de imóveis. Então, feito isso, já funcionou aqui o nosso código produto, né, para a tabela de imóveis. Então, agora eu tenho uma relação entre a tabela de imóveis e a tabela de produtos. Então, fica aí como exercício a criação da tabela de eletrodoméstico para vocês e peço para vocês refazerem esse exercício aqui também. Então, beleza, pessoal, obrigado pela presença. Desculpem aí o primeiro vídeo, só percebi depois que não estava compartilhado. Mas é isso aí, bom estudo. Bons estudos, né? Lá no Moodle estão todas as orientações. Um abraço e um bom fim de semana.